Boa noite, pessoal. Vou começar a entrar para a gente poder começar a nossa live. Ju já entrou. Esperar ela. Vamos lá. Bom, Ju já entrou. Deixa eu colocar ela aqui na live comigo. Vamos começar. Boa noite, Renatinha. Boa noite, Gabi. Boa noite, Laura. Opa! Oi, Ju. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Como estamos? Como você tá, meu bem? Tudo certo Tudo por aí? certinho, graças a Deus, sim, com certeza. Já trabalhando muito, estudando muito? Sim, como sempre, né? É, Ju, a gente não para, né? A gente não para, essa é a nossa vida. Mesmo porque a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal se confundem, né? Elas são a Exato. mesma coisa. Nós que vivenciamos a nutrição, não existe o Rodrigo, só o Rodrigo e o Rodrigo nutricionista. Assim como não existe só a Juliana e a Juliana nutricionista, é a mesma coisa. Exatamente. Nossa vivência é muito forte, né, Ju? Muito. No dia a Uhum. dia, no dia a dia a gente acaba, né, acordando pensando em nutrição e indo E dormir pensando em dormindo nutrição, né? pensando em nutrição. É mais, Exatamente. é mais ou menos nessa pegada. Bom, pessoal, Aham. boa noite para todo mundo, tá? Espero que vocês estejam bem nessa jornada aqui que a gente está trilhando. Convidei a Ju hoje para a gente falar sobre um tema muito bacana, um tema que eu vou contar uma história para vocês que surgiu na minha vida de uma forma inesperada né, a gente tem que colocar novos tijolos, tem que entender novas áreas, né, Ju? E quando, por exemplo, quando isso chegou, né, nas minhas mãos no consultório, eu tomei um susto, porque eu não esperava, né, que essa necessidade chegaria. E aí fui me estudar, fui me engajar. E eu acho que você é uma pessoa que também tem esse perfil de paciente, né? Tem esse perfil de cliente que está buscando, né, o seu atendimento nutricional. Então, eu vou dar a palavra para você, Ju, para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, tá? Falar um pouquinho da Leve também. Tá, E, joia. e mostrar, né, esse trabalho lindo que você faz juntamente com as meninas. Vamos lá. Legal. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Meu nome é Juliana Andrade, eu sou nutricionista clínica funcional. Eu faço parte de uma equipe que se chama Leve Descomplica. Nós temos um consultório aqui em Brasília. Somos 4, eu, Juliana, Natália, Bruna e Mariana. E a gente tem um atendimento muito voltado justamente para essa questão da humanização, de um olhar mais holístico, né? Igual o Rodrigo também segue essa linha dentro da nutrição. Show de E eu, bola. especificamente, tenho uma paixão muito grande pelo universo feminino, pela saúde da mulher. E é claro que dentro disso a gente cai no tema fertilidade, né? Que é uma coisa que eu até gostaria assim, de já começar dizendo que há alguns anos atrás se falava, na verdade, não existiam muitos estudos que correlacionavam, que comprovavam a importância da nutrição com a fertilidade feminina, com a programação metabólica, né? Que é aquele período de preparação para que a mulher se torne uma gestante saudável. Só Isso. que de uns anos para cá a gente evoluiu muito nessa temática. E hoje em dia eu acho que é uma questão que deveria ser considerada assim de saúde pública. Eu acho que o nosso presidente, assim, o nosso ministro da Saúde tinha que estar falando sobre isso. Porque Exato. quando a gente faz uma programação metabólica e nutricional adequada nessa mãe, nesse pai, né, nessa família toda e, portanto, nesse bebê, a gente muda gerações, a gente muda uma sociedade como um todo. Isso. Então, eu acho que o maior objetivo aqui dessa live, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que sim, Rodrigo, seria que a gente despertasse as pessoas como um todo da importância delas se nutrirem adequadamente, também pensando na fertilidade e no período da gestação dessa mulher. Com certeza, Ju, concordo plenamente com você, porque como a bandeira que a gente
quer levantar aqui, e eu acho que é importante eu, como homem, né, me posicionar nesse sentido, que normalmente, pelo nosso sistema, pela nossa sociedade em si, como funciona o nosso sistema, a gente acaba, às vezes, colocando, né, igual eu falei com a Bruna no nosso tema de anticoncepcional. Às vezes, essa carga acaba indo toda para a mulher, né, de a mulher precisa se cuidar, a mulher precisa não sei o quê, e os bonitões lá, né, não estão fazendo nada, e mal sabem eles, né, Ju, que todo um processo de espermatogênese depende também de nutriente, né? Então, acho que a nossa fala inicial é bem nesse sentido mesmo, despertar para esse nutrir, né, Ju, que pode prosperar em outras gerações, né? Quando a gente fala, quando a Ju traz esse assunto, pessoal, a gente está pensando no quê? Em um sistema de saúde pública que vai estar menos, né, congestionado, Sobrecarregado. né? Uhum. Pessoas mais saudáveis, uma taxa menor de depressão, de suicídio, de coisas que acontecem, né, no dia a dia e a gente normalmente não está sabendo, né, ou não está enxergando essa realidade que pode ser transformada, né, Ju? A gente ainda não tem filho, mas a próxima geração que vai ter filho, né, somos nós. E aí a gente vai, né, fazendo esse trabalho de educação em saúde, esse trabalho de educação nutricional para as próximas gerações, né, terem a condição, né, ainda mais em tempos de insegurança, né, de saúde, né, a gente precisa cada vez mais entender ferramentas e recursos para se preparar para tudo isso, né? Perfeito. Uhum. Ju, o que que você, para a gente começar esse assunto, acho antes de dar a bola para você, uma coisa que você falou e eu acho muito importante a gente ressaltar, pessoal, os estudos de lá para cá, como a Ju trouxe, que começaram a se desenvolver, essa necessidade começou a surgir. O planejamento pré-gestacional tem alguns estudos, eu vi durante essa semana minha de estudo, que essa programação tem que ser feita pelo menos um ano prévio, né? Você pensa assim, olha, quero engravidar em 2022, em 2021, daqui a um ano, daqui a 2 anos, enfim. Um ano antes, você já tem que estar fazendo todo um processo, né? Que a gente vai entrar nesse assunto mais nutricional, todo um processo, tanto o homem quanto a mulher, para se preparar para, né, Ju, eu sempre brinco com as minhas pacientes, com os pacientes de casal, né, que vão na consulta, Uhum. que os dois precisam gerar os melhores gametas possíveis, né, para Per- ter o melhor potencial, né, preservado. E aí a gente está falando de hábitos de vida, né, pessoal? Então, nós, como nutricionistas, a gente trabalha no enfoque nutricional, mas também nesse despertar para os hábitos de vida. E o que é interessante a gente pensar, talvez seja um grande tapa na cara para muita gente, Ju, que o impacto que é gerado nessa criança, nessa nova vida que está sendo reproduzida, vem de um imprint metabólico de 10 anos atrás. Então, toda a nossa assinatura, né, toda a nossa assinatura ao longo dos últimos 10 anos vai influenciar no potencial que o nosso filho vai ter em diversas nuances, né? Então, acho que isso é muito importante da gente levantar para o pessoal entender que não é assim, né? Quero ter filho, vamos lá, como faz, quanto que Uhum. a gente, né? E esse assunto é muito relevante para a gente poder discutir. Ju, o que você já teve de experiência no consultório? O que que você, assim, eu sei que você viu muito isso, deve ter visto muito isso na pós, né, dessa relação de fertilidade. O que que você pode trazer de Tá. experiência, de vivência, assim, na sua prática com a fertilidade? Vamos lá, então. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que você falou. Show de bola. Realmente, nós aqui somos fruto, eu, você, as pessoas que estão assistindo, somos fruto não somente da nossa mãe, mas de gerações anteriores à nossa mãe. E, portanto, a gente faz também o caminho do daqui para frente, ou seja, a forma como eu me comporto aqui agora. Então, as minhas decisões vão impactar diretamente não somente o meu filho, como o meu neto, como o meu bisneto e assim por diante. Em relação à resposta, que você falou que os estudos mostram que a gente precisa de pelo menos um ano para que a gente tenha, né, uma organização de todo aquele terreno biológico para uma boa fecundação, isso é verdade. De fato, isso é bastante importante. Se a gente conseguisse colocar pelo menos um ano de diferença, seria bastante inteligente. Só que eu te garanto logo de cara que pelo menos 3 meses, no sentido de você começar a responder às estratégias voltadas para a melhoria da fertilidade e não somente
a fertilidade como, geramos uma vida, houve a fecundação e por si só. Não. Mas que a gente tenha gerado realmente um super bebê. Então, um bebê com menos predisposição a alergias, com uma formação adequada de todos, né, o seu tubo neural, por exemplo, com menor possibilidade de apresentar autismo lá na frente, que hoje em dia a gente vive uma epidemia de autismo. Exato. E isso tem muito a ver com deficiências nutricionais. E eu acho que a gente pode começar até nossa conversa assim, quando eu estava pensando sobre essa live, eu pensei em 3 pilares que eu acho que podem guiar assim a nossa conversa, que normalmente estão como pano de fundo da questão da fertilidade, que é carências nutricionais, né? O excesso de poluentes, então de toxicidade que temos no nosso meio, e por fim, estressores. O estresse por si só, fatores emocionais. Que isso é muito nítido também na nossa prática clínica, o tanto que isso faz a diferença naquela mulher conseguir ou não ter essa gestação de uma forma, não só começar a gestação, como levar de uma forma tranquila. Então, assim, pensando em toda essa preparação, começando com carências nutricionais. Infelizmente, hoje em dia, a gente vive numa sociedade que come produtos alimentícios. Ou seja, numa sociedade em que não há um correto consumo de comida de verdade na sua forma mais integral. E é essa alimentação que vai entregar nutrientes para o corpo, para o funcionamento do sistema como um todo. Por exemplo, o funcionamento hormonal. Então, para que a gente tenha uma correta produção de hormônios, que obviamente são fundamentais quanto à fertilidade, a gente precisa de nutrientes. Para que a gente tenha uma tireoide funcionando adequadamente, e hoje em dia, você sabe bem, a gente tem mais uma vez uma incidência muito grande de hipotireoidismo. E, por exemplo, nós já sabemos que mulheres que apresentam um TSH, que é o hormônio da tireoide, né, que estimula a tireoide, acima de 2,5, né, que a gente tem aumentado, assim, pensando na nutrição funcional, normalmente a gente usa o padrão de 2,5. Não sei se você também usa, eu tô falando da minha prática. Né, 2,5, legal. A gente já sabe que um TSH aumentado aumenta as chances de aborto e dificulta também a implantação. Então, problemas de tireoide que se correlacionam diretamente com problemas de todo um eixo hormonal. Esses mesmos nutrientes que estão em falta são os nutrientes necessários para que a gente tenha um sistema de detoxificação eficiente. O que é detoxificação, pessoal? Para quem não sabe. É a forma que o nosso corpo tem, fisiológica, de eliminar toxinas do meio, que são acumuladas ao longo da nossa vida. E aí a gente pode até aprofundar um pouco mais e falar onde que a gente encontra essas toxinas e como que a gente pode evitar o contato com elas. Mas esses nutrientes, essa carência nutricional também se reflete na nossa dificuldade de detoxificação. E por fim, não menos importante, o terceiro pilar, que foi a questão do estresse, que hoje em dia nós vivemos numa vida extremamente estressante, com uma sobrecarga emocional, com uma sobrecarga de trabalho, com cobranças muito grandes. E isso também ativa o nosso estresse oxidativo, ativa toda uma cascata inflamatória, depleta nutrientes que são fundamentais para outras funções do organismo. Enfim, então eu acho que o nosso foco deve ser justamente, não somente por meio da nutrição, mas como você mesma falou, mudar todo um contexto de estilo de vida para que a gente consiga melhorar todos esses parâmetros, né? E quanto mais cedo a gente conseguir pensar nisso, então quanto mais cedo for essa programação metabólica, que eu repito, para quem chegou agora, programação metabólica é esse período que a gente usa para que a gente programe geneticamente, digamos assim, como vai ser a formação desse bebê, dessa nova vida que está por vir. E a gente precisa de um tempo para que isso seja realizado, né? Então, é muito importante que a gente pense em estilo de vida desde muito antes, na verdade, desde o nascimento do bebê que um dia vai se tornar mãe e pai, né? Exato. Esse seria o ideal, né, Ju?
Esse seria o ideal, é. Esse seria o ideal. Mas dentro desses três pilares que você trouxe, Ju, eu acho que, assim, toda vez que a gente vai trazer um assunto, né, tanto eu como os convidados, a gente estuda, né, o assunto para a gente trazer com embasamento. E Aham. eu acredito que, assim, esses três pilares, por diferentes mecanismos e também por mecanismos interrelacionados, eu também acredito que essas três valências são muito, muito, muito importantes quando a gente pensa em fertilidade, tanto masculina quanto feminina. E aí, pessoal, isso aí a gente está falando de um micro, tá? Eu e a Ju, a gente está dividindo com vocês o que a gente acredita, vendo na nossa prática, na nossa vivência, resultados de paciente, o que a gente considera, né, mais importante e o que a gente vê que dentro, né, de sono, de hidratação, de respiração e tudo mais, as carências nutricionais. Então, a gente normalmente pega pacientes que têm muitas carências de vitaminas, de minerais, às vezes tem marcadores inflamatórios aumentados, e aí vem perfil glicêmico, e aí vem perfil de Uhum. triglicerídeos, colesterol e por aí vai. O que eu complementaria, Ju, que eu acho interessante, é a gente pensar também no status, não só no status nutricional, mas no status mental e emocional. Eu achei Uhum. alguns artigos, eu achei até uma quantidade boa de artigos relacionando, fazendo esse estudo prévio do perfil das mães e dos pais, né? Se o perfil de estresse, um perfil de brigas, um perfil, né, de relacionamentos conturbados, e esse impacto lá no bebê, depois que ele tem ali os seus 3, 4 anos, no comportamento dele. Olha só que coisa interessante, né? Como a mãe e o pai se comportavam, né, antes da gestação e durante a gestação, impactando no bebê, né, pós-nascimento e nas atitudes que esse bebê vai tomar na vida dele. Né? Então, por isso que quando a gente pensa em programação, pessoal, não só uma programação metabólica, mas uma programação que tenha um encaixe no seu momento de vida, né, Ju? Lógico que acontecem situações que uma gravidez inesperada, né, vai acontecer, tá tudo bem. Mas quanto mais cedo a gente puder programar, né, e o que a Ju levantou muito bem, essa programação, ela pode começar em 3 meses, né, Ju? Mas assim, para ser uma programação, para a gente falar assim, ó, o que a gente tem Cai certeza bonita. era pelo menos 2 aninhos, né, Ju? 2 aninhos Aham. pertinho, fazendo ciclos, as estratégias, rodando as estratégias nutricionais, testando, vendo o que Isso. encaixa mais e por aí vai. O equilíbrio hormonal é algo que é totalmente importante, né, da gente pensar. Se nós temos um homem que tem suas taxas hormonais alteradas ou uma mulher que tem suas taxas hormonais alteradas, com certeza a dificuldade, né, de todos esses gametas, tanto masculino quanto feminino, serem gerados com a sua máxima potência, né, o seu máximo potencial, acaba diminuindo. E o terceiro ponto, Ju, que é muito, muito, muito importante a gente levantar, principalmente para as mulheres, né, que querendo ou não, os homens têm uma exposição um pouquinho menor nesse sentido, né, de perfumes, de fragrâncias, né, Uhum. de batom, de maquiagem, por aí vai. E aí a gente tem um acúmulo de diversas fontes, né, tanto de flúor, quanto de cloro, chumbo, alumínio, cádmio. Alumínio, por exemplo, Ju, já tive uma situação comigo que eu verifiquei, né, no meu exame laboratorial que o meu alumínio estava muito alto. E aí eu fiquei, né, pensando o que estava acontecendo, e eu fui ver que era a frigideira. A frigideira fazendo O ovinho ali, Teflon o é. teflonzinho ali todos os dias. E aí, né, fiz aquela programação ali para dar uma eliminada. Clorela, nesse momento, é uma ótima estratégia. E aí a gente está falando, pessoal, nessa exposição, não só, né, aos perfumarias e fragrâncias, mas também aos pesticidas, aos herbicidas, né, Ju? O tanto que os agrotóxicos impactam, eu vejo mesmo, né? Por exemplo, a Betina mesmo, né, Ju, que é uma estudiosa nessa área da fertilidade, como ela traz essa ideia das toxinas, né, ambientais e poluentes e agrotóxicos, como essa importância da gente estar olhando para isso, e aí a gente levanta a ideia dos orgânicos, né, Ju? Uhum. O Nossa, que que nos você mega. poderia trazer? O que que você antes de eu, né, dar minha opinião, o que que você traria de bacana em Uhum. relação aos orgânicos, em relação a essa parte dos agrotóxicos para o pessoal? Perfeito. Vamos lá, então. Os agrotóxicos, como o próprio nome já diz, né, tóxicos,
significam toxinas para o nosso corpo e que dificultam, que atrapalham a nossa correta produção hormonal. Eles atuam em receptores hormonais e prejudicam a produção de estrogênios, de progesterona, de testosterona. No homem, ele prejudica tanto a quantidade de espermatozoides quanto a qualidade desses espermatozoides, porque pode diminuir, por exemplo, a motilidade desses espermatozoides. E aí, acontece que, pensando numa mulher que gostaria de ter uma boa concepção, é fundamental que ela priorize, não só na mulher, né? No homem também, desculpa, a gente acaba sendo repetitivo na mulher. Mas é fundamental que se priorize o consumo de alimentos orgânicos para que a gente diminua essa quantidade de metais pesados, de substâncias ali dentro que sobrecarregam o nosso organismo. Então, assim, é de fundamental importância que se faça o uso dos orgânicos. E aí, até puxando também o que você falou, esses metais pesados não estão presentes apenas nos agrotóxicos, mas também em várias substâncias que a gente tem contato no dia a dia e nós não temos nem noção disso. Por exemplo, maquiagens são lotadas de chumbo. Até as marcas mais famosas, por exemplo, a MAC, que ela é bem famosa, tem os batons da MAC. Se vocês quiserem fazer depois um teste em casa para ver o quanto de chumbo tem um batom daquele, vocês pegam e passam um pouquinho de batom aqui na palma da mão, no dorso da mão, e depois pega uma moeda e esfrega assim. Quanto mais preto ficar aquele batom, significa que mais reação ali, significa que mais chumbo tem. Desodorante também, por exemplo, tem muito alumínio, né? As garrafinhas plásticas tem bisfenol A, que é outro contaminante ambiental que a gente precisa evitar. As panelas, as frigideiras que tem teflon ou que tem outro tipo de material e que solta aquele material. Panela riscada é proibido de ter em casa. A gente não pode ter panela riscada. E esse tanto de substâncias... as embalagens de fast food. Sabe aquela embalagem da pizza que você abre e tem uma espécie de um alumínio dentro, que é para justamente a gordura não passar para fora daquela embalagem? Aquilo também é um contaminante. E aí você vai somando isso ao longo de uma vida de 30, 40 anos, todos os dias, né? E o quanto que isso prejudica a nossa produção hormonal é exponencial. Então, uma das condutas que a gente tem que ter enquanto nutricionista funcional é justamente tentar diminuir ao máximo essa exposição às toxinas, aos xenoestrógenos, aos disruptores endócrinos. Isso é muito importante. Isso, perfeito, Ju. O Cuca já entrou aqui, já começou a resenha aqui, Ju. Eu até Panela velha faz comida boa. Panela velha faz comida boa. Aí a Clarice falou aqui com você, ó. Oi, Ju. A Tarsila também tá aqui com a gente. A Laura perguntou assim, Ju, e essa programação metabólica diferencia da conduta que se toma com uma mulher que não quer engravidar? Quais são os fatores? Bom, Laura, eu acho que tanto eu como a Ju, como a gente compartilha uma visão muito similar, né, de nutrição e de aplicação dos conceitos da nutrição que a gente estuda, o que a gente acredita, o que a gente levanta é que tudo tem que ser individualizado, tudo tem que ser personalizado. Então, independente de, por exemplo, vamos supor, vou contar essa história, tá? Para você já contextualizar. Eu comecei, antes de eu me formar, um dos estágios que eu fiz na faculdade, durante a faculdade, foi lá no HMIB, né? Com gestantes e com crianças. E esse é um público que, apesar de eu adorar, não é o público que eu tive vontade, tive um direcionamento, um inclinamento para depois, né, da faculdade me direcionar para esse público. Mas acabei caindo no HMIB. Né, eu, dentre os homens, né, Ju, com um pouquinho de afetividade a mais, um pouquinho de emotividade a mais. Então, acabei sendo escolhido para ir para lá. Tive uma experiência sensacional. Assim, ralei muito, estudei muito, né? Tive que calcular mamadeira demais, né? Tive que calcular muita mamadeira. E aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu falei, olha, eu não atendo criança, eu não atendo gestante.
porque são públicos que eu realmente não domino e são públicos que eu realmente não vou me engajar para estudar. A gente tem, né, os nossos direcionamentos. E aí, nesse sentido, começaram a chegar pacientes querendo aumentar esse potencial de fertilidade. Ah, Rô, eu quero engravidar, eu quero saber se tem estratégias para isso. E eu já tinha lido coisas por alto, já sabia um pouquinho desse assunto. E aí, quando eu me vi nessa situação, foi assim, Ju, acho que foi em 2 semanas, foram umas 6 pacientes querendo. Aí eu, pelo amor de Deus, gente, eu vou ter que estudar isso. Sentei, fiquei lá, peguei lá no Aham. escritório, fiquei lá um dia todo, pegando artigo e fazendo esquema e fazendo coisa. E aí, depois disso, começou a aparecer mais e mais mulheres querendo. E aí, casais também, né? Vindo com essa necessidade. Então, Uhum. eu acredito que quando a gente consegue mostrar para o paciente essa carga intoxicante no qual nós estamos inseridos, de poluentes, de maquiagem, de comida, de tudo. E quando a gente consegue diminuir ao máximo essa carga, eu mesmo fiz um post 1 ou 2 dias atrás falando desse saldo desintoxicante, Ju. O que é esse saldo desintoxicante? É o que entra de toxina e a nossa capacidade de eliminar aquilo Uhum. ali. Então, se entra menos toxina, poxa, a gente já vai ter que eliminar mais, a gente sobrecarrega menos e a gente tem ali, né? Quando a gente fala em detox, pessoal, a gente está falando em otimizar a nossa própria capacidade de eliminar, né? De Uhum. conseguir pegar essa toxina e tornar ela um elemento mais passível de excreção. Bom, Ju, outra coisa que eu acho muito importante da gente trazer para o pessoal, né? Já brincamos com essa ideia das toxinas, mas a questão dos disruptores endócrinos, né? Que Uhum. junto, né, dos agrotóxicos e junto de todos esses compostos, esses poluentes químicos que estão inseridos no nosso contexto diário, eles funcionam como disruptores do nosso sistema hormonal. Então, normalmente, quando, né, isso é básico, a gente vê isso muito no consultório, né, Ju? Eu acredito que vocês aí, na leve, todas vocês devam se ver nessa situação. O paciente chega, normalmente, existem desequilíbrios hormonais, né, Ju? E Sim. uma coisa que eu aprendi, eu não lembro qual foi o professor que me ensinou isso, mas eu lembro que o impacto da nutrição nos hormônios é muito evidente, né, Ju? É muito Muito. significativo. Então, quando a gente consegue 2 pilares, né, pessoal? Olha só como é que a gente está construindo um raciocínio aqui. Um pilar que a Ju trouxe da destoxificação, da eliminação das toxinas, dessa carga intoxicante, e por outro lado, essa questão do equilíbrio hormonal, que tanto nos homens como nas mulheres é algo que vem, né, bem prejudicado, e nós, como nutricionistas, temos esse papel de modular, né, Ju, toda Uhum. essa carga negativa que pode acabar atrapalhando, né, nesse processo de aumento, potencialização da fertilidade. Perfeito, perfeito. Eu até gostaria de complementar um pouco, porque acho que foi a Laura que perguntou em relação à programação metabólica se existe uma diferença de conduta entre quem quer engravidar e quem não quer engravidar, e quais são os fatores que a gente considera. Igual você falou no início da fala, realmente tudo é individualizado. A gente tem que analisar aquele paciente e ver por que, por um acaso, que às vezes ele está com uma dificuldade de fertilidade, ou o que, que a gente pode fazer antecipadamente para potencializar isso. E sim, existem diferenças. Por exemplo, a suplementação do metilfolato, do folato, né? Do ácido fólico. A gente tem que pensar nessa suplementação. A gente precisa pensar em zinco. A gente precisa analisar a saúde daquela tireoide. Então, eu preciso ver, a sua tireoide, ela está no seu pleno funcionamento ou não? E aí, talvez, entrar com nutrientes para dar suporte a essa tireoide. Se é uma Isso, mulher que sofre de endometriose ou de síndrome do ovário policístico, isso, são Ju, questões maravilha. bastante incidentes também na nossa população. Eu preciso deixar um tratamento para essa mulher voltada para que a gente melhore uma resistência à insulina, para que a gente melhore a endometriose. Então, o estudo é muito individualizado. No fundo, a gente sempre vai tentar otimizar aquela pessoa de todas as formas possíveis, independente se ela está querendo engravidar ou não.
e de acordo com o que ela apresenta naquele momento. Mas existem também, por exemplo, alguns elementos e alguns alimentos que ajudam no potencial de fertilidade. Eu gosto muito de usar, por exemplo, a geleia real, que já tem alguns estudos que, né, que fazem a correlação da geleia real com a fertilidade, com a saúde com a saúde ovariana. Eu gosto muito de usar o aspargos, que também tem a ver com saúde ovariana. Eu gosto muito de pensar na melatonina, porque a melatonina, a grande maioria das pessoas faz a relação apenas com a saúde do sono, né? Mas, na verdade, a melatonina é um dos hormônios mais antioxidantes que a gente tem no nosso corpo. E aí, se a gente quisesse entrar na regulação do ritmo circadiano, a gente ia ficar aqui até amanhã falando sobre isso. Mas é outra coisa que é fundamental quando a gente está pensando em fertilidade, é melhorar a melatonina. E dependendo do caso, até entrar com uma suplementação, que aí no caso não é o nutricionista que faz, é o médico, porque melatonina é um hormônio. Eu tenho que pensar também em evitar o uso do hibisco, o uso da canela e o excesso de cafeína, porque ambos têm potencial abortivo. Então, vocês começam a compreender que realmente existem individualizações para cada pessoa e para cada objetivo. Teve outra pessoa aqui que falou que não tem como evitar isso, a não ser que a gente volte à vida primitiva, em relação aos poluentes ambientais que ele estava se referindo. Bom, o que eu acredito, Mendanha? O bom não pode ser inimigo do ótimo. O que a gente tem que fazer na nossa vida? A gente tem que tentar tudo que está dentro das nossas, o melhor dentro das nossas possibilidades. Quem é bom em inventar desculpas não é bom em mais nada. A pessoa não consegue mais colocar nada em prática. Eu, por um acaso, muito por um acaso mesmo, tô com a minha bolsa aqui na frente e tô com a minha necessaire de maquiagens. Todas as minhas maquiagens são orgânicas, são livres de petrolato, são livres de alumínio. Os meus desodorantes são todos também assim. Eu tenho muita atenção em relação às minhas panelas. Eu consumo ao máximo possível orgânicos. E tudo isso hoje em dia, para algumas pessoas, pode parecer uma realidade muito distante, mas na verdade, quando você vai implementando, e aqui, como nutricionistas, nós temos também o papel de ir apresentando os caminhos, né? Então, faz parte da nossa consulta que a gente fale onde as pessoas podem adquirir esses produtos da forma mais viável possível. E, de certa forma, nem sempre é mais caro. Hoje em dia, os orgânicos, por exemplo, já estão com uns preços bem próximos à agricultura convencional. E se a gente pensar que isso também é um investimento e não um custo, faz total diferença no nosso mindset, né? A partir do momento que a gente decide implementar essas mudanças. Então, certas coisas são absolutamente possíveis, basta a gente querer. Nem sempre é fácil, mas é possível. E com o tempo, aquilo também vai se tornando um hábito. Eu, hoje em dia, não tenho mais o costume de ir numa loja de maquiagem tradicional. Eu sempre procuro, para o meu dia a dia, usar as maquiagens naturais. O que não significa que, eventualmente, quando eu vá numa festa, eu não use uma coisa diferente. Mas é o que você falou, quanto mais a gente puder diminuir essa carga de tóxicos, melhor o nosso corpo consegue gerenciar o que porventura ainda apareça. E, se necessário, a gente melhora esse potencial de detoxificação também. A clorela é um bom exemplo disso. Se a gente tiver com uma sobrecarga hepática de fígado, a gente usa elementos para melhorar o funcionamento desse fígado, tanto em termos de alimentação quanto suplementação. Então, na verdade, a gente tem muitas estratégias para serem implementadas. Isso, exato. A gente não tem como evitar tudo, né, Ju? Mas o que a gente pode fazer é ir escolhendo qual vai ser o nosso futuro e qual vai ser o nosso presente, né? No sentido das nossas decisões e escolhas. Né? Eu já, e principalmente quando começaram a sair esses estudos, eu já vi muita gente falando, e óbvio que por pura desinformação, né, Ju? E é que o nosso papel é justamente informar e educar em saúde, né? Somos educadores em saúde. Eu já vi muita gente, não, esse negócio de maquiagem, de ter que comprar maquiagem orgânica, não sei o que, isso é frescurada, não sei o que. E aí a gente acaba, né, caindo na reflexão e a gente vê, por exemplo, quando eu falo isso para paciente, eu já tive muitos pacientes que
que né, foram, não, Rodrigo, isso aí já é demais e tal. E não vê como um investimento ainda, né, Ju? Mas eu acredito que quanto mais a gente informa as pessoas, os nossos pacientes, as pessoas que nos acompanham, que assim, no começo pode ser um pouco não usual, não tão usual essa escolha, mas que vai gerar bons frutos ali na frente. Né? Eu acho que esse é o nosso papel. Eu achei muito bacana você trazer a ideia da endometriose e da SOP. Né? Quando eu comecei a trabalhar mais com essas pacientes, eu vi que quando a paciente chegava já com a clínica de endometriose e de SOP, todo um preparo tinha que ser feito, né, de forma diferenciada, Sim. né? Como a Laura perguntou, cada paciente vai ser um, e aí a gente vai conduzir a nossa prescrição nutricional e, se for, usar algum suplemento também, de acordo com cada um como indivíduo, né, Ju? O Felipe, ele perguntou assim, Ju, oi, sou estudante de nutrição, queria saber da opinião de vocês qual a melhor forma de estudar temas específicos. Livro, artigos, sites. Olha, Felipe, eu acho que a gente está na melhor era da história do mundo para a gente, né, encontrar qualquer tipo de informação, não só na internet, não só no PubMed, mas eu acho que assim, eu e a Ju, a gente também compartilha muito isso. Eu vejo que, para mim, o que fez muita diferença primeiro, são dois pontos, eu acho. Primeiro, você estudar, aprender a estudar sozinho, né? Aprender a pegar um artigo, a ler, a quebrar a cabeça, Ser a matutar, autodidata. né? A pegar livros, a pegar outras fontes e fazer correlações. Porque o conhecimento a gente cria assim, né, Ju? A gente pega as informações e cria uma coisa nova, né? Exato, monta do nosso jeito esse quebra-cabeça. Mas, e o segundo ponto, além dessa autonomia que você precisa ter de estudo, ir em eventos e participar de cursos, agora, né, no sentido geral, agora mais cursos online. Tem muitos eventos no Brasil de nutrição. E o que eu acho que é interessante, Ju, principalmente para quem é estudante, é que tem a oportunidade de ouvir outro profissional, ver outra visão e, né, começar a construir um raciocínio em relação a diversos assuntos, né? Então, eu acho que esse seria o meu conselho. O que você daria de conselho, Ju, se alguém te perguntasse isso? Qual a melhor forma de estudar? Tá. Eu sei que você é tão. Não sei quem é mais estudioso, né? Quem é mais nerd, né? A gente não para, né? A gente não para, a gente gosta mesmo de ser Gente, nerd às vezes eu acho que eu tô, tipo, real, tipo, viciada, assim, sabe? Porque eu falo, sei lá, vou dar uma caminhada. Aí eu coloco um podcast sobre, tipo, Exato. eu fico no carro, meu pai me chamou hoje pra dar uma volta no carro por causa da bateria, porque há muito tempo o carro não era ligado, ele tava com medo de estragar a bateria do carro. A gente saiu só dentro do carro, não foi pra fazer nada específico. Eu não levei um livro pra ler, gente, não dei conta. Enfim. Mas assim, o fato é que é o seguinte, muitas pessoas vivem perguntando, inclusive, tem algum livro de nutrição que seja bom e etc. Bom, para quem é nutricionista, para quem tá no meio acadêmico, os livros bons são os livros de fisiologia e de bioquímica. Porque o restante é bom para a população em geral, para a população mais leiga, alguns especificamente. O restante, é difícil que um livro saia e que ele não esteja obsoleto, porque demora para se publicar um livro, principalmente em português, porque a grande maioria dos artigos científicos são realizados em inglês. E aí eu acho uma ferramenta bastante interessante caso você queira realmente se tornar atualizado. Então, procurar no PubMed, procurar na Nutrients, na Nature, nessas revistas científicas mais importantes, né? E sites, então, é assim, um dos últimos lugares que eu procuraria. E os cursos também. Eu sempre sigo aqui os nutricionistas que mais têm a ver com, igual você falou, da Betina, as pessoas que falam aquilo, né? Que é a nossa linha, que é a nossa área de atuação. E os cursos também, os cursos da VP, os congressos que agora estão acontecendo de forma online. Então, essas são ótimas vias de estudo aí, mais ou menos por aí, tá bom? Bom, Ju, o que é legal da gente falar? Quando a gente trouxe, pessoal, a ideia da gestão do estresse, que é algo quando a gente vai nos estudos, né, Ju? Eu fui nos estudos e vi um monte de estudos mesmo mostrando essa relação com o estresse nos seguintes pontos. Primeiro, diminuição de fertilidade,
diminuição desse potencial fértil, né? Aí a gente coloca tanto na parte do óvulo, né? Tanto a parte do potencial do óvulo, quanto o gameta masculino, o sêmen. Diminuição de espermatogênese, né? Então, dessa quantidade, né, de sêmen produzido, de esperma produzido. Diminuição, né, de desejo sexual, de libido. Tem essa relação também com o estresse. Né? Eu acho que ali em cima, até acho que alguém perguntou sobre a relação do libido. Ela perguntou, a Luísa, perguntou assim, alimentação com muito agrotóxico industrializados prejudicam o libido também? Com Com certeza. certeza. Com certeza, tem até vários trabalhos científicos fazendo essa correlação. E aí, além disso, Ju, a gente ainda tem esse aumento do cortisol, né? Seja ele agudo ou crônico, sabendo, né, que a latência ali do cortisol ele é mais de forma aguda, mais aí um cortisol crônico, pensando nesse estresse crônico, e aumentando a resistência à insulina, né? Então, um quadro metabólico desfavorável, né, para esse potencial fértil melhor. Outra coisa que eu acho que você também comenta muito, Ju, já vi muito vídeo seu, muitos stories seus falando de sono, né? Sono como algo realmente importante para a gente poder ter esse potencial de gerar uma nova vida com qualidade, né? Gerar um super bebê, né? Como fala a Ju. E aí, quando a gente está falando de sono, Ju, a gente fala de tudo que a gente comentou, equilíbrio hormonal, capacidade desintoxicante, e aí tem regeneração neuronal, diminuição de estresse, ansiedade, e no outros dias a gente acaba acordando melhor e acordando com mais vigor, vamos colocar assim. Bom, vamos falar de alimentos, Ju? O que você acha? Falar de Sim. alimentos que poderiam ajudar, né? Você trouxe a ideia da geleia real e do aspargos. Geleia real tem muito artigo, né? Com fertilidade, tem muito artigo mesmo. A melatonina, achei incrível essa visão também, Ju. Acho que a melatonina é algo, né? Quando a gente consegue trabalhar junto com o médico, é algo que a gente precisa conversar, né, sobre isso. Eu acho também importante levantar a ideia das vitaminas C e da vitamina E. Essas duas vitaminas. Tanto a vitamina C, em virtude da ovulação, né, de desencadear a ovulação, foi os artigos que eu vi. Aumentar o esperma nos homens, aumentar essa quantidade de sêmen e uma maior absorção de ferro também, né? No sentido dos alimentos com vitamina C. E a vitamina E, como a gente sabe, a vitamina E tem uma função de interagir ali com o sistema hormonal, o sistema endócrino, e a gente pode encontrar, por exemplo, em amêndoa. A amêndoa é uma boa fonte de vitamina E. Azeite de oliva, também é uma ótima fonte de vitamina E. E os alaranjados em geral, né? Mamão, cenoura, por aí vai. O que você acha, Ju? O que você pensa de legal em relação à alimentação, tanto para o homem quanto para a mulher em geral? Legal. Você falou da vitamina C e da vitamina E, que são potenciais antioxidantes, né? E que a gente encontra com relativa facilidade na natureza. Então, com certeza, a gente tem que pensar nisso. Outro nutriente que eu gosto muito é a N-acetilcisteína, ou NAC, que ele ajuda na produção de glutationa, que também é um antioxidante super poderoso do nosso corpo. E aí a gente pode até pensar assim, um excelente alimento, eu acho que nós nutricionistas funcionais somos fã dele, é o abacate. Porque ele ajuda na produção da glutationa, ele tem relação com a melatonina, ele tem vitamina E também, ele é fonte de gorduras boas. E aí, puxando o gancho das gorduras boas, a gente tem que pensar também muito em ômega 3. Hoje em dia, os estudos já correlacionam mães que são suplementadas ou que têm boas fontes alimentares de ômega 3 geram bebês mais saudáveis e com uma capacidade cognitiva superior àquelas mulheres que não foram suplementadas com o ômega 3. No caso do ômega 3, a gente pode pensar na sardinha, nos peixes de águas profundas, né? Nos peixes gordurosos. Mas eu normalmente sempre entro com suplementação também, porque dificilmente a gente consegue bater a meta do ômega 3 via alimentação, e é algo que eu acho que a gente não pode arriscar não conter. Outra coisa que também é fundamental, vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, né? E principalmente também a vitamina B6, por exemplo.
Mas todas elas, no fundo, são importantes. E aí as sementes, eu gosto muito das sementes. Inclusive, eu acho que o próprio nome já nos remete, né? A, assim, não, acho que nada é por acaso. As sementes semeiam. E elas fazem muito bem para a saúde e fertilidade. E quais são essas sementes? Semente de abóbora, semente de girassol, semente de gergelim, que também é uma excelente fonte de cálcio. As sementes também são fontes de zinco, são fontes de magnésio. Então, eu Magnésio. sempre incluo, né, nos meus pacientes, várias fontes, várias sementes para que a gente tenha essas fontes alimentares. A chia, a linhaça também. E outro ponto também que a gente não pode deixar de falar nessa live de jeito nenhum é a vitamina D, que é Isso. fundamental que ela esteja em níveis adequados. Na verdade, em todas as pessoas, porque a vitamina D não é uma vitamina, ela tem uma ação hormonal. E nas mulheres que querem engravidar, eu gosto de manter a vitamina D acima de 50 no sangue. O que é bem acima do que normalmente os valores de referência falam que são valores ótimos. Inclusive, Não, dá até 60, Ju. 60, é a gente fica na faixa ali dos 60, entre 30 e 60 nanogramas de vitamina D, entendeu? Você falou que os 50 seria muito, mas Não, fica... não. Eu tô falando que é muito no sentido de que uma pessoa que tá com 30, pra mim, não é suficiente, entendeu? Era nesse sentido. Sim. Tipo assim, Entendi. os valores de referência, era o que eu ia falar exatamente agora. Os valores de referência não são os valores ideais quando a gente avalia individualmente uma pessoa. Os valores de referência são simplesmente aquilo que é mais encontrado na população. Mas isso não significa que isso esteja bom para você. Inclusive, se o valor de referência fosse suficiente, a gente não teria necessidade de um profissional de saúde interpretar aquele exame de sangue. Então, no caso da fertilidade, por exemplo, a gente precisa que essas mulheres estejam com 50 para cima de vitamina D. No caso da endometriose, já tem estudos que correlacionam uma melhor saúde dessas mulheres quando elas estão com a vitamina D batendo no 100. Ou seja, o quanto que é individual mesmo, né? Essa questão. E aí, outra coisa que eu gosto muito também é de pensar em coenzima Q10, é de pensar na Glycyrrhizia glabra, que é o licorice, porque ela tem um efeito estrogênico também e ajuda na modulação da microbiota, que é outra coisa que a gente deve olhar. Com certeza, sem sombra de dúvidas, é a microbiota dessa mulher, porque a gente já sabe que, inclusive, vai ter uma influência direta sobre a microbiota do bebê, né? Então, por exemplo, mulheres obesas passam uma microbiota obesa para aquele bebê. Fora os outros riscos que a própria obesidade carrega dentro de si, né? O risco de pré-eclâmpsia, o risco de você ter um aborto, de você ter um bebê prematuro ou baixo peso, enfim. Inúmeros fatores. O que mais? Ju, Não, adorei. A gente é muito conectado, eu realmente tinha anotado o que de suplementação eu acho bacana, acho que você falou completão, né? De vitamina D, né? A gente pode prescrever até 2000 I, né? Nós como nutricionistas. O ômega 3, fundamental. N-acetilcisteína tem muito trabalho. Coenzima Q10 também. E aí, quando a gente pensa em B12, colocar numa forma, né, de metilcobalamina, ali entre 400 e 800 microgramas. Licorice e vitamina C ou vitamina E. Na alimentação, a gente consegue contemplar isso aí de uma forma bem simples e de uma forma bem ampla. As sementes, show de bola, sementes reforçando, sementes são muito importantes pelos minerais, né? Quando a gente estuda todo o equilíbrio hormonal, a gente vê que os minerais têm uma função muito importante nesse equilíbrio hormonal e na saúde da tireoide também, né, Ju? Saúde da tireoide é totalmente dependente de minerais. O abacate, nossa, gente, assim, se a gente pudesse elencar um alimento, né, um alimento top mesmo, top para fertilidade, eu colocaria o abacate, né? A Ju trouxe diversos nutrientes dele e ainda tem potássio, magnésio, ácido fólico, luteína, carotenoides, tem o beta-cistoesterol, tem ômega 3, ômega 9, tem um perfil de ômega 9 também, além de vitamina do complexo B, vitamina E e vitamina K. Então, o abacate é
é o completão aí para fertilidade. Se a gente coloca um cacau junto, né, Ju? Já com Nossa, todos os inflamatórios, coloca até mesmo, às vezes, até, enfim, alguma semente ali junto, chia, aí vai da criatividade, né, e do profissional também fazendo o plano personalizado. Então, a gente falou de suplementação, de alimentação. Outra coisa que eu colocaria também, Ju, que você ama, que eu sei que você ama, são os vegetais crucíferos, né? sim, Brócolis, couve. com Couve de certeza. Bruxelas é mais difícil de achar, é um pouco Isso. mais caro. Mas couve e brócolis, por terem, né, o indol 3-carbinol, eles ajudam na metabolização do estrogênio. Então é algo interessante também, né, a gente usar o brócolis, usar a couve como essas possibilidades, né? Então a gente falou de suplementação, falamos de alimentação, falando da importância dos orgânicos, né, nesse sentido. Posso, Orgânico, pessoal, é investimento. Fala, Ju, o posso que você entrar quer num tema que eu complementar? acho que a gente não pode deixar passar batido nessa live? Lógico, Que é a questão, manda bala. voltar à questão do estresse e como que a importância da gente gerenciar esse estresse nesse casal da melhor forma possível. Por quê? E aí a alimentação ajuda sim, gente, ajuda sim. Vocês não sabem o potencial da alimentação sobre o nosso estresse, sobre a nossa ansiedade, sobre quadros de depressão. Isso é tema para, assim, anos e anos a gente está falando. Mas outras práticas de saúde também que são fundamentais. Porque você não quer ter um bebê a qualquer custo, em qualquer ambiente, em qualquer pessoa. Você quer ter um bebê bem gerado, numa barriga que tá calma, que tá tranquila, que tá num ambiente familiar equilibrado. E para isso, a gente precisa pensar nas outras práticas de saúde, como, por exemplo, a meditação, como os exercícios físicos. É fundamental que essa mulher faça exercícios físicos tanto antes quanto, porventura, se ela tiver o ok médico, durante a gestação também, né? Então, e lembrando que uma própria alimentação inadequada é uma forma de estresse. É um Sim, fator estressor para o vou organismo. fazer. É um fator estressor. Então, a gente tem que conjugar todas essas questões. Uma alimentação adequada, com uma prática ou de meditação, ou de oração, enfim, aquilo que você se sinta melhor, com os exercícios Respiração mesmo, né, Ju? Às de vezes, respiração, só respiração profunda, mindfulness, com os exercícios físicos, porque eu até lembro direitinho uma vez o Jeff, nosso colega nutricionista também, ele falou, eu ouso dizer, e hoje em dia eu também falo isso, eu ouso dizer que pessoas sedentárias, mesmo que todo o restante esteja equilibrado, se ela for sedentária, ela já não é saudável por si só. Porque um corpo parado é um corpo que adoece, é um corpo que perece, né? E a gente já sabe do potencial dos exercícios físicos para gerenciamento de estresse e de emoções também. E o quanto que isso é importante. E o quanto que isso se relaciona, inclusive, com a nutrição, no sentido de que, eu até falei isso no início da live, mas eu volto a repetir. Quando a gente está muito estressado, a gente gasta, a gente depleta nutrientes que são fundamentais para outras funções. Inclusive, por exemplo, função hormonal. Quer ver uma coisa que é muito evidente, pessoal? Quem tá muito estressado, o cabelo começa a cair, a unha fica fraca, a pele começa a dar problema. Por quê? Porque você, mais uma vez, você tá usando esses nutrientes que deveriam estar sobrando para o seu cabelo, para sua pele, para sua unha, e você tá usando nesse sistema de combate ao estresse. E é óbvio que a nossa fertilidade também vai ser prejudicada, né? Exato. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, né, Ju, a gente tem aí quais seriam os fatores que influenciariam, afetariam negativamente, né? Quando a gente está falando desse estresse, pensa, né, pessoal? O estresse ele não é só assim, não é só feito só para nos proteger, mas quando acontece o estresse, foi o que a Ju trouxe. Um monte de vitaminas, um monte de minerais são requeridos ali para controlar aquela situação ali, para gerenciar aquele fator agressor, né? Aquele estímulo agressor, aquele estímulo estressor. O açúcar, eu acho que é algo que a gente deveria conscientizar, né, as pessoas.
não só por o açúcar, enfim, todo o potencial de toxicidade, de potencial inflamatório, depressão de nutrientes, redução de função imunológica. Não que seja um vilão, né, Ju? É essa bandeira que a gente levanta, né? Existem as exceções, né? Existem os momentos de comemoração, né? Existem os momentos que a gente acaba comendo, né, para alimentar um pouco as emoções e a gente vai entendendo esse processo, mas com certeza é evitar ao máximo e controlar as situações de consumo de açúcar é algo interessante, além do consumo de álcool também, que é algo que acaba com a nossa imunidade, acaba com a nossa função, né? Imagina, o álcool a gente não tem metabolismo para jogar ele para fora, então a gente fica jogando para um monte de via, né? Até conseguir desintoxicar semanas aí, né? Para esse álcool sair e ele tá lá inflamando, intoxicando aquele ambiente. Então esse terreno biológico está sendo prejudicado. Bom, Ju, eu acho que a gente falou tudo. Eu acho que a gente trouxe um panorama bem geralzão mesmo. Acho que a gente foi até conciso na nossa fala, a gente foi bem, né, direto, eu e você. Eu acho que a gente conseguiu contribuir para todo mundo que esteve aí. Não sei se a live vai conseguir ficar salva. Agora o Instagram parece que ele não está mais deixando salvar Não a tá live. mais gravando. Né? Tomara que eu consiga jogar no IGTV, No né? GTV. Eu não sei se tem que ter um número de seguidores X para jogar no IGTV, eu não sei que história é essa, mas eu nunca consegui jogar no IGTV. Tomara que hoje eu consiga. Se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz. Mas, enfim, Julinha, adorei nosso papo, foi super leve Eu e também também super, adorei. né, passou rápido, né, de tanta informação bacana. Tem algum recado final para deixar para o pessoal? Quer falar sobre algum projeto da Leve que vocês estão fazendo? Deixar algum recadinho para o pessoal? Final? Sim, com certeza. Primeiramente, agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas aqui. A gente sabe que hoje em dia tempo é uma das maiores preciosidades e a atenção de vocês é fundamental. É isso que faz a nossa vida ter um propósito, né, Rodrigo? É isso que faz a gente levantar todos os dias e querer ser pessoas melhores. Me coloco à disposição para toda e qualquer dúvida, tanto aqui no Instagram, quanto também pessoalmente, né? Com o consultório. A gente voltou agora com os atendimentos presenciais, sobre novas condições, né? Tem algumas particularidades agora, pelo momento que a gente está vivendo, mas a gente voltou, a Leve toda voltou aos atendimentos presenciais essa semana. Enfim, me coloco aí à disposição, agradecendo mais uma vez. Mando um beijo para todo mundo. Uma boa noite. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. De verdade, é um prazer e uma honra estar aqui com você, compartilhando ideias, trocando experiências e podendo levar mais informações para o público, que, como a gente disse, são informações para que a gente tenha a formação de uma nova sociedade, né? Esse é o nosso objetivo no presente e no futuro. Então, muito obrigada, viu? Por me permitir fazer Obrigado. parte dessa história aqui. Poxa, Ju, eu que agradeço demais. Assim, eu acho que foi, né, como quem foi que botou aqui, a Laura falou, né, foi engrandecedor. Eu acho que essa é a palavra mesmo. Quando a gente consegue estudar um tema, ter essa aplicação desse tema e querer entender mais a fundo, né, e compartilhar, eu acho que faz muito parte da nossa missão, mesmo, né, coletiva. Então, te agradeço demais, viu, Juzinha? Obrigado, tá? Um beijão aí na família. Espero que vocês estejam bem. E é isso. Continue. Boa sorte aí e bom trabalho nessa nova Obrigada. etapa aí de vocês lá da Leve. Sei que vocês vão estar arrasando e nos representando muito bem, tá bom? Com certeza. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Bom Rodrigo. Um noite. beijo, viu? Fiquem Tamo com junto. Deus. Fiquem bem. Tchauzinho. Tchau, pessoal.